Então, bom dia. Yagmahakar, Yagmahata Tinchataquanin, Kayagmbre. O professor falou em portunhol e vou falar em cainganguês, para valorizar a nossa língua. Então, eu queria agradecer primeiro o convite, né, do Alexandre, do professor Gilson, né, por estar aqui. Queria também, antes de fazer minha fala, agradecer nossas ancestralidades indígenas, né? Agradecer a professora Maria do Socorro, né? A professora Maria do Socorro, ela trabalhou com a gente no Sul em 2001 e 2002, né? E ela foi uma grande amiga minha e a gente tomou muito vinho junto com ela, né? Então, uma grande parceira de luta. Queria agradecer também o professor Stefano, né, por estar aqui junto, né, nesse momento, falando de um tema importante. Agradecer para o seu companheiro, parente Edson Caiapó, né, que a gente se encontrou hoje cedo e já trocamos umas ideias, né, fico muito feliz. A Mirna, né, também companheira, guerreira, o professor aqui, né, também importante, né? Eu acho assim muito importante a gente falar dos parentes, né? Acho que não tem como falar de interculturalidade sem falar dos parentes. Acho que essa é uma coisa importante. Mas aqui eu estou, né, com esse desafio, né, que o Alexandre colocou para a gente, né, o núcleo, né, colocou para a gente, falar dessa possibilidade de uma universidade intercultural, né? Fiz uma colinha aqui para me seguir, né? Então penso assim que falar dessa interculturalidade, né, é nós falar do diálogo de outros conhecimentos, né, de outros saberes, né, dentro de um contexto acadêmico, né? Também nas escolas, né? Porque acho que a escola também ela precisa, né, dessa compreensão do que é interculturalidade, né? Ainda mais que a gente vive na universidade e tem uma visão, né, muito eurocentrada do conhecimento, né? Isso é um problema, né? Para nós, enquanto indígenas, que discutimos, pensamos, vivemos a interculturalidade, né? Que os povos indígenas já são interculturais, né? Quem não são interculturais são os europeus brancos, né? Mas os indígenas são interculturais. Então, acho que isso é importante também a gente falar. Ao assumir essa não visão única, né, de ciência, né, que é a gente reconhecer os outros saberes, outros conhecimentos, né? Eu fico pensando assim, quantos saberes, quantos conhecimentos, quantos sabores, né, existem hoje, né, no nosso país, no Brasil, que não são reconhecidos, que muitas vezes foram apropriados indevidamente, né, e nós negamos, né, essas autorias. Quando se fala, por exemplo, quando se fala em medicina alternativa, está se falando da medicina indígena, né? É o contrário. A medicina indígena não é alternativa, ela é a medicina primária. A alternativa é aquela, né, que o Ocidente considera ela como medicina. Então, a medicina indígena ela é a primeira medicina, né? Então, reconhecer esses conhecimentos, esses saberes, né, é importante quando se pensa uma universidade intercultural, né? Não tem como você deixar de reconhecer esse processo, sabendo que o planeta hoje, a humanidade, ela está chegando num momento que eu chamo de sem volta, né? Está chegando num momento de sem volta, né? Então, parece discutir
interculturalidade, nesse momento, me parece já uma questão tardia, né? Já é tarde. Quando eu falo de sem volta, eu estou falando no esgotamento da ciência, né? O esgotamento da ciência que se preocupou, né, na sua maior parte voltada para a exploração, para a destruição da humanidade. Preocupou muito mais com o lucro do que com a vida saudável das pessoas, né? Desse planeta, né? Onde ela produziu riquezas para poucos e pobrezas para muitos. Essa é a universidade. Essa é a universidade. Então, a gente precisa compreender isso. Quando eu estou falando assim, um momento sem volta, eu estou falando assim, que eu venho de Porto Alegre. Eu venho de Porto Alegre e venho de uma universidade que gasta dinheiro, que não é pouco dinheiro, para pesquisar como proteger a cidade das enchentes. Então, a universidade gastou muito dinheiro olhando para frente e não olhando para trás, para as ancestralidades. E quando nós falamos em educação, né, uma universidade intercultural, uma educação intercultural, é reconhecer que os povos indígenas ainda são a salvação. Reconhecer que os conhecimentos e saberes indígenas são a salvação. Imagina se nós gastar todo esse dinheiro em recuperar as florestas, né, como pesquisa, né? Tenho certeza que o rio não vai invadir Porto Alegre, porque ele vai correr no seu curso normal, né? Então, a universidade ela tem essa função, né? Por ela ser branca, né, por ela ser um pensamento que ela produz conhecimento, né, para explorar o outro, ela precisa rever o seu processo de ser universidade. E quando nós pensamos em universidade intercultural, nós estamos pensando em outras formas de construir e transformar um mundo mais equilibrado. Mais equilibrado. E esse equilibrado, ele vem, né, ele vem a partir dessas relações que os povos indígenas produzem. Então, isso é importante. O parente Gerson Banil, ele diz que a interculturalidade é como possibilidade de convivências democráticas entre as diferentes culturas, buscando a interação entre elas sem anular a diversidade. É interessante pensar isso. Quando a gente pensa, eu dou aula, trabalho com educação etnorraciais, educação das relações etnorraciais. E quando nós pensamos de inclusão, muitas vezes a inclusão é a exclusão. A exclusão, né, aperfeiçoada. Quando eu trabalho com inclusão, eu quero incluir não só o corpo, como falou aqui na mesa de manhã, não é só o corpo, é o saber, é o conhecimento, é respeitar esses saberes, é respeitar esses conhecimentos, né? É dar voz para esses conhecimentos, né? É você poder ser recebido com esses saberes. Então, a interculturalidade, ou a universidade intercultural, ela tem esse papel importante, né, de intercâmbio positivo, mútuo entre as culturas, e que é enriquecedor para a sociedade, né? Isso parece muito simples, né? Mas significa pensar, né, passar de uma visão estática de educação para uma concepção de dinâmica, o diálogo que deve ser constante entre as culturas para desvendar seus mecanismos, suas funções e suas dinâmicas. Esse diálogo pressupõe reciprocidade, ferramenta fundamental para a interculturalidade, né? A reciprocidade não é uma ação de boa vontade, ela é uma relação mútua, né? E a reciprocidade, né, entre os indígenas, ela é muito forte, né?
Ela é muito, a reciprocidade para os povos indígenas, ela é um equilíbrio, ela é um equilíbrio social, né? Ela é um equilíbrio social. Ela controla a sociedade e torna essas sociedades, né, de forma igual. Nós podemos discutir interculturalidade, né, mas quando eu estou em Porto Alegre, né, no sul aí tem umas coisas interessantes, né? A gente sempre foi considerado como selvagem, né? E aí, quando eu chego para morar em Porto Alegre, hoje eu moro em Porto Alegre, aí eu tenho que caminhar pelas ruas me cuidando, para não ser roubado, né? Para não sofrer violência, para não ser agredido. Eu caminho pela rua de Porto Alegre, vejo pessoas dormindo no chão, debaixo das pontes. Aí eu penso assim, mas eu estou num lugar civilizado? Eu estou num lugar civilizado? E eu sou o selvagem, né? Eu sou o selvagem. Agora eu chego num lugar civilizado, enquanto todas essas situações. Então, pensar em interculturalidade é você pensar nessas relações. Eu acho que os indígenas, eles têm muito para mostrar para a universidade, para a sociedade. Então, pensar nessas construções de saberes de espaços educacionais fora desse espaço quadrado. Fora desse espaço quadrado. Imagina, nós estamos pensando... Eu não sei se a gente tem que falar em universidade. Não sei se nós temos que mudar o nome, porque a universidade ela continua quadrada. Ela continua, como falou o Stefano, com disciplina. E a disciplina, ela sempre produziu pessoas passivas, obedientes, cumpridoras de regras, cumpridoras de regras, de ordens. Então, a disciplina, né, sempre foi um problema. Eu sou professor, eu fui professor de magistério até o ano passado, até metade desse ano, onde os estagiários do magistério onde eu trabalhava, para ele se tornar professor, tinha um critério de avaliação. Como é que se chamava esse critério? Domínio de classe. Domínio de classe. Olha só. Se você não tem domínio de classe, você não serve para ser professor. Porque você não conseguiu disciplinar as pessoas. E é essa universidade que nós estamos tentando discutir ela enquanto um espaço intercultural. Significa nós fazer outras pedagogias, né? Significa nós fazer outros mundos, outras epistemologias, né? Então, quando nós falamos de universidade intercultural, nós não estamos falando de uma coisa qualquer, né? Nós estamos falando de mudança de sociedade, né? E como o Gerson diz, né? A interculturalidade, o resultado da interculturalidade é a produção de uma nova sociedade. De uma nova sociedade. Quando eu estava falando, né, que eu moro em apartamento, né, e quando eu desço, encontro pessoas dormindo na porta do prédio, né, são esses professores que moram nesse prédio que vão discutir interculturalidade. Então, nós temos um discurso e uma prática muito diferente. Então, precisa pensar na universidade intercultural, precisa mexer nesse sistema, que não é uma coisa simples. Por isso que eu falei que a discussão da universidade intercultural ela já é tardia. Então, precisa compreender esse processo. A gente precisa
assegurar uma visão de sociedade que transcenda as relações humanas e diálogos com os diversos seres e forças da natureza, estabelecer relações de cooperação e intercâmbio. É interessante isso. A gente precisa compreender, tem que transcender isso, né? A relação com a natureza, né? Talvez, né? Antes disso, né? Eu acho que também compreender, né? Que tipo de metodologia nós podemos usar nessa universidade intercultural. Quando eu estava aqui dançando, né? Eu falava ali com o Edson, né? Quando os parentes cantam, eles não querem parar mais. Aí ele não ia parar. Porque o tempo dele é outro. O tempo dos indígenas é outro. Né? Ele não ia parar. E o Alexandre começou a fazer assim para ele, né? Assim, né? Então, vai discutir universidade intercultural, né? Se você não consegue compreender o conhecimento, né? Pela oralidade, pela imagem, pela dança, pelo canto, tantas outras formas de fazer metodologias, né? Tantas outras formas de fazer com que esses saberes se manifestem de fato. Porque quando o parente estava dançando, quando ele começou a bater os pés valendo no chão, ali que ele estava ficando bom. Ali que estava fazendo a conexão com a ancestralidade, que é o futuro que ele pensa. Que é diferente do futuro pensado pela universidade, que joga o futuro para frente, onde todo mundo corre atrás e nunca chega nela. Mas nós vamos chegar nela porque nós estamos, né, no esgotamento da ciência. Então, é importante compreender essas metodologias. Talvez um dos problemas, né, que se apresenta é pensarmos sobre a condição, né, de se fazer possível o diálogo intercultural, tendo como referência o campo da educação. Né? Será possível, dentro de uma sociedade que já demarcou seu espaço e forma de convivência, é possível discutir interculturalidade onde já está demarcado o tempo, né? A forma de convivência. Nós indígenas, nós também já demarcamos, nós já também temos um discurso de colonizador. Nós também temos um discurso de colonizador. Aquele que é oprimido tem discurso de colonizador. Então, como que a gente lida, né, com essa convivência que já está demarcada? Será que a instituição universidade, com seu modelo, é esse espaço, esse lugar? Será que é esse espaço que vai produzir uma interculturalidade? Acho que nós temos que pensar isso. Que sujeitos emergem, né, desses lugares e como os diálogos interculturais contribuem na releitura das ideias e dos conhecimentos. Como que isso funciona? Acho que são questões que a gente precisa pensar, a gente precisa aprofundar. E só vamos aprofundar isso quando nós tiver diversidade de fato na universidade. Quando nós tiver de fato a diversidade na universidade. Está quase na hora de eu parar? Sim. Então, essas construções recíprocas, né? Essas construções recíprocas de respeito aos saberes produzidos historicamente pelos povos indígenas, numa atitude de escuta, dos povos indígenas e das suas linguagens próprias. Aí, quando o Cricket dança e canta, é uma linguagem própria. Então, precisa ter esse respeito, né?
né, desse meio de transmissão. Dessa forma, torna-se necessário questionarmos como é possível falar de uma proposta de universidade intercultural sem começarmos a repensar de que forma serão educados e como seguiremos educando dentro de outra universidade. Como é que vai ser isso? Como seus currículos são organizados? Como que são organizados seus currículos? Por disciplina? Aí acho que o núcleo tem um exemplo, né, de como organiza um currículo intercultural. Acho que é uma forma que tem de organizar o currículo intercultural. Nesse sentido, me parece que é necessário termos uma discussão mais ampla sobre o tipo de conhecimento que se produz nesse espaço universidade e de que forma ele é capaz de promover o debate e a convivência intercultural. Havendo mudança de comportamento com relação ao pensamento, será possível pensar posicionamento teórico-metodológico próprio que possam dar conta dos conhecimentos indígenas, da história, da literatura indígena e afro-brasileira. Penso que o desafio também é construir uma universidade com um currículo intercultural. Acho que esse é o maior desafio. Construir um currículo, né, na universidade, assim como o Stefano falou, nos diversos cursos, nas diversas, né, áreas do conhecimento. Então, acho que isso é um grande desafio. Como é que essas ciências indígenas, lá na matemática, funcionam, lá na medicina, né, lá na antropologia, lá na história, na geografia, como que essas ciências aparecem? Como estão essas ciências? Qual é o formador que trabalha com essa formação? Então, são uma série de questões que nós precisamos se perguntar. Eu estou falando isso a partir da experiência, né, de escolas indígenas. As escolas indígenas têm que ser específica, diferenciada, bilíngue, intercultural e comunitária. Mas qual é o professor que atua dentro dessas escolas? São os indígenas? São os não indígenas? Que formação eles têm? Por isso que o núcleo é importante na formação de professores, pelo número de professores que já tem formado. Já vou parar, tá? Uma outra coisa, né, para mim parando, né, é a gente compreender, né, compreender que o ser humano indígena não é o mesmo ser humano eurocentrado. O ser humano indígena tem suas relações de interdependência com a natureza. É parte ativa, afetiva. O indígena é a natureza. Faz parte do ambiente. Diferente dos não indígenas, em que o ser humano é o homem e a mulher, onde vão chamar o ambiente de meio ambiente. Olha como é que eles chamam de meio ambiente, e se retira do ambiente, e chamam de meio ambiente. Então, a metade do ambiente eu posso explorar. Eu posso botar fogo, posso derrubar, posso fazer barragem, posso... Esse meio ambiente. E os indígenas são ambiente. Os indígenas vivem, eles são parte legítimas. E respeitam a natureza. Tem uma conexão espiritual. Né? Depende da natureza. Só a medicina está na natureza. Então, precisa descolonizar essas palavras. Falei duas aqui. Disciplina, meio ambiente. Também, a medicina alternativa. A medicina verdadeira, a medicina indígena, se nós queremos ter uma universidade intercultural. Como é que essas medicinas, como é que vai se relacionar com o outro? Então, eu penso isso ser importante para nós pensar a interculturalidade. O conflito é possibilitar... Tem uma outra coisa que eu acho que é super importante, que a universidade deve ser espaço e lugar de comunicação e negociação, do encontro e desencontro,
finalmente, das convivências. O conflito é possibilitar o diálogo e toda a possibilidade de construção de uma nova sociedade recíproca. Eu trouxe muitas questões aqui para nós pensar, né? E a gente precisa pensar, são desafios. Pensar intercultural é você pensar nesses desafios. É a gente ir para além, né? Para além do que nós conseguimos perceber. É uma relação epistemológica, né? O racismo, nas salas de aula da universidade, ela não é pela cor em relação aos indígenas, é pela epistemologia. É negar a epistemologia indígena para os indígenas. É negar a epistemologia negra. É negar a epistemologia quilombola. A epistemologia do homem do campo. Então, é essas relações que a gente precisa pensar, né? Para pensar, então, uma universidade intercultural, né? Eu penso assim, para me terminar, né, dizer assim que eu trabalhei até metade desse ano no Instituto Estadual de Educação Indígena, Ângelo Baicã Miguel, que é uma escola de formação de professores indígenas. E não é fácil fazer interculturalidade. Não é simples fazer interculturalidade. Tem um esforço muito grande, né? Tem um conflito muito grande. O Estado impõe muito. As leis mudam todo tempo. Quando você se organizou, dali no outro mês, você tem que desorganizar de novo, tem que pensar de novo. Nós tínhamos uma matriz curricular importantíssima que está sendo desconstruída. Para se trabalhar na escola, no instituto, quem fosse professor de literatura, por exemplo, ele tinha que compreender primeiro a literatura afro-brasileira, a literatura indígena, para poder ser professor lá. Isso não pode ser diferente na universidade. Não é simples isso. Para ser um professor de história, por exemplo, tinha que compreender da história caingangue e da história dos povos indígenas, pelo menos do Brasil, para depois falar da história europeia. Se você não compreende essas histórias, porque a história europeia no Brasil ela é muito recente. A história indígena é muito maior, é muito mais grande. Mas o tempo que nós usamos falando da história não indígena é muito maior. Então, fazer uma universidade intercultural, a gente precisa compreender isso, e o Instituto tem lutado muito com isso. Hoje, são 14 anos que o Instituto vem lutando para se fazer isso funcionar, né, como formação de professores. Quando nós temos, por exemplo, nas leis, né, que nós temos que aprender a falar, escrever e falar em português, e as instruções têm que ser em português. Lá no Instituto, nós tínhamos 9 componentes curriculares específicos. Com a nova lei, esses componentes curriculares específicos diminuiu o cargo horário. Nós vamos ter 4 de língua portuguesa, 4 de matemática, enquanto vou ter 2 só de língua indígena. Então, essas dificuldades de fazer uma educação intercultural. Eu queria agradecer, por último, né, mais uma vez, né, esse espaço, um espaço indígena, né, um espaço afro, para dizer essas coisas que eu acho super importante nós poder fazer esses debates e construir, de fato, né, uma relação, né, de reciprocidade, né, para a construção de um diálogo intercultural. Muito obrigado.